Boa tarde, pessoal do nono ano. Espero que vocês estejam todos bem, certo? Com muita saúde. E vamos para mais uma aula nossa, né? Hoje nós vamos falar de reações químicas, aula de química, não é isso? Então a gente vai falar de reações químicas, tá certo? Nós estudamos em aulas anteriores que o átomo é a unidade fundamental da matéria. Nós estudamos as propriedades do átomo, nós falamos dos modelos atômicos, nós falamos da tabela periódica e, por último, nós falamos das ligações químicas, que a gente viu que existem as ligações covalentes, metálicas e iônicas, certo? E essas ligações, elas acontecem para quê? Elas acontecem para que o átomo tenha estabilidade eletrônica, ficando com 8 elétrons na última camada. Mesmo após essa ligação, mesmo após a formação das substâncias, essas substâncias ainda reagem entre si e acabam formando o que a gente chama de reações químicas. Então a gente diz que as reações químicas, elas ocorrem quando as reações químicas, elas ocorrem quando são rompidas as ligações químicas entre os átomos, que a gente chama de reagentes, e são formadas novamente, formando o que a gente chama de produtos. Então, reação química é quando eu misturo duas substâncias, entendam assim. A reação química é quando eu misturo duas substâncias e eu formo uma outra substância que é diferente das duas iniciais, tá certo? Um exemplo, quando eu pego água e açúcar e misturo, ao final eu tenho água com açúcar, certo? Então ali não houve uma reação química, houve apenas uma mistura das substâncias. Agora, por exemplo, quando você vai fazer um bolo, então você pega e coloca farinha de trigo, leite, açúcar, ovos, não é isso? E manteiga ou margarina e mexe tudo, fica uma massa e aí você põe para assar. Quando termina de assar, você tem o bolo que é diferente do que você tinha inicialmente. O bolo não é semelhante ao leite, não é semelhante ao ovo, certo? Então a gente diz que houve uma reação química, porque houve a mistura das substâncias e o resultado final a gente é diferente do inicial. Então acontece uma reação química. Para que uma reação química ocorra, algumas ligações devem ser quebradas, rompidas, e outras serão formadas. E aí, em química, para a gente ter como entender uma reação química, a gente tem o que a gente chama de equação química. Equação química é isso aqui, ó. Isso aqui é a equação química. E as equações químicas são a forma escrita das reações químicas. Então é como os químicos escrevem uma reação química para que a gente possa estudar e compreender melhor, tá certo? A equação química, ela é formada de dois membros, de duas partes. Ao primeiro membro eu chamo de reagentes. E o segundo membro eu chamo de produtos. No caso do bolo, os reagentes seriam o ovo, o leite, a manteiga, a açúcar, a farinha de trigo. E o produto seria o bolo, que é o resultado da reação química, tá certo? Então, em uma equação química, nós vamos ter os elementos, certo? Representados de formas esquemáticas, utilizando os elementos da tabela periódica, certo? Aqui nós temos esse número grande aqui, eu chamo de coeficiente, que ele indica quantas moléculas de água eu tenho, e esse pequenininho aqui eu chamo de índice, tá certo? E aqui eu tenho essa setinha indicando que esses vão formar esse. Então, nesse momento, o que eu quero que vocês compreendam é que esses do primeiro membro são reagentes, que são os que vão reagir. E esse aqui são os produtos, que é o resultado da reação desses aqui, tá certo? Então, no primeiro membro eu tenho reagentes, no segundo membro eu tenho produto. Lendo essa equação química para vocês, ela ficaria assim: duas moléculas de H2O, duas moléculas de água, reagem com uma molécula de oxigênio e formam duas moléculas de água, certo? Ok, pessoal? Então, deixa eu só conferir aqui uma coisa. Aqui no H2O não, pessoal, aqui é só hidrogênio, tá bom? Por isso que eu tava achando estranho. Então, é assim, duas moléculas de hidrogênio reagem com uma molécula de oxigênio e vão formar duas moléculas de água, tá certo? Então, esses aqui, como eu disse, eles reagem, então por isso são chamados reagentes. Esses aqui são o produto, tá certo? Então, depois a gente vai falar mais sobre essa equação química, mas no momento que eu quero que vocês entendam é isso. As equações químicas, pessoal, elas podem ser classificadas da seguinte maneira.
em exotérmicas e endotérmicas. O que são reações químicas endotérmicas? Reações químicas exotérmicas são reações químicas que ocorrem com a liberação de calor. Então, quando a reação acontece, você vai ter aqui nos produtos, além da substância formada, a presença de calor, certo? E reações endotérmicas são aquelas que acontecem absorvendo calor. Então, aqui nos reagentes, eu vou ter os elementos químicos, as moléculas, e mais o calor, para que a reação possa acontecer. Um exemplo de reação exotérmica bem prática é quando você vai lá, se alguém aqui já lavou roupa, quando você põe o sabão em pó na água, e você mexe, pode prestar atenção que a água fica um pouco mais quente. Então, essa é uma reação que acontece com a liberação de calor, por isso que a água fica quente, tá certo? Então, exotérmicas são reações que liberam calor e exotérmicas são reações químicas que absorvem calor. Tô trocando, pessoal, perdão. Exotérmicas são reações químicas que liberam calor e endotérmicas são reações químicas que absorvem calor, tá certo? E elas podem também ser classificadas em espontânea ou não espontânea. Reações químicas espontâneas são aquelas que acontecem sem necessidade de nenhum fator externo para influenciar. Por exemplo, estrume de vaca produz metano, que é um gás altamente explosivo. Se esse estrume ficar acumulado num local fechado por muito tempo, ele pode espontaneamente causar uma explosão, tá certo? E as reações que não são espontâneas, elas são reações que precisam de um fator externo para acontecer. Por exemplo, a eletrólise, que é quando é uma reação química que é necessário passar uma corrente elétrica por ela para que ela aconteça. As reações também são classificadas em síntese ou adição, análise ou decomposição. Tem também... Então, na síntese ou na adição, qual é a característica? Na reação de síntese, a palavra adição significa juntar, né? Isso vocês já sabem isso lá de matemática, certo? Então, na reação de síntese ou adição, o que é que vai acontecer? Dois ou mais reagentes vão se unir e vão formar um único produto. Olha um exemplo aqui para vocês verem, bem prático. Eu tenho dois reagentes, o hidrogênio tem a água, eles se unem, reagem entre si e formam um só produto, que é a água, certo? Então, essa é uma reação de síntese. Dois ou mais reagentes vão se unir, vão reagir entre si e vão formar um só produto. Agora, deixa eu dar um exemplo para vocês de uma reação de análise ou decomposição. E o que é, Ana Cláudia, essa reação de análise ou decomposição? A reação de análise ou decomposição, pessoal, é o seguinte: na análise ou decomposição é o inverso da adição. Eu tenho um reagente que vai se decompor, vai se quebrar e vai formar dois ou mais produtos, tá certo? Então fica assim, ó, vou colocar esse exemplo aqui: duas moléculas de brometo de prata, certo? Vão sofrer uma reação. Aí sempre tem essa setinha para separar os reagentes dos produtos e vai formar duas moléculas de prata mais uma molécula do bromo, certo? E aí a gente sabe que esses são quem? Reagentes. Reagentes, pessoal, é sempre o primeiro membro, tá bom? E esses aqui são os produtos. Então, essa é a característica de uma reação de análise ou decomposição. Eu tenho um só reagente que quebra, decompõe e forma dois ou mais produtos, tá certo? As reações também podem ser classificadas em oxirredução. O que é uma reação de oxirredução? A característica da reação de oxirredução é que um elemento vai doar elétrons e outro vai receber. Ela pode acontecer na presença do oxigênio ou na ausência. A grande maioria acontece na presença, tá certo? E aí, quando uma reação de oxidação, ou seja, na presença do oxigênio, libera uma grande quantidade de energia na forma de luz e calor, a gente diz que está acontecendo uma combustão, que é a queima, tá certo? E os materiais que podem ser queimados na presença do oxigênio, a gente chama de combustíveis, como por exemplo, por isso que o petróleo, a gasolina, o óleo diesel, o álcool, são chamados de combustíveis, porque eles podem queimar na presença do oxigênio, gerando uma reação de combustão, tá certo? Então, pessoal, por hoje era só.
Tá certo? Quero que vocês façam a atividade com bastante atenção e depois mandem a devolutiva pra mim, tá certo? Tchau, um abraço pra todos vocês.